todo pastor é ladrão, é o que a gente mais escuta. E eu tenho dificuldade em ser dizimista, porque eu não vou dar meu dinheiro para sustentar vagabundo. Dízimo não é bíblico, dízimo ficou para o Antigo Testamento. Tem 3 verdades sobre dízimo que eu queria compartilhar com você, à luz da palavra, lógico. Três verdades sobre ser dizimista que eu gostaria de compartilhar com você, mas antes de nós caminharmos em rumo a essas verdades, esses princípios, gostaria de convidar você para se inscrever nesse canal. É um canal da Igreja Batista em Boa Esperança, onde a gente procura abençoar pessoas. Então, se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilha, se inscreve. Aqui você encontra mensagens, devocionais, indicação de livros, enfim. É um canal que a gente tem se esforçado para que ele seja bênção, não só na vida da nossa igreja, mas na vida de todos aqueles que passam por aqui. A primeira coisa é que tem muitos que dizem que o dízimo é para ela da lei. A lei foi dada a Moisés para que o povo fosse direcionado a ter uma vida de santidade diante de Deus que os havia livrado do Egito. Só que a palavra dízimo ela aparece na Bíblia em Gênesis 14, versículo 20, quando Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado após ter encarado uma séria batalha e recuperado todos os bens que haviam sido perdidos durante uma guerra onde Ló, sobrinho de Abraão, havia sido levado cativo. Na 10ª praga, você que é familiarizado com a Bíblia, quando o povo vai sair do Egito, os egípcios não só liberam o povo para sair, mas também dão suas posses, dão os bens, dão ouro, prata, enfim. O povo de Israel sai despojando o povo egípcio e leva consigo para o deserto bens, riquezas que lhe foram concedidas. E todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. O contexto aqui é pós a saída do Egito, quando Deus dá diretriz a Moisés dizendo, olha, tem um lugar que vocês vão preparar, onde eu seja adorado, onde o povo seja ensinado, onde o povo se reúna para ser alimentado diretamente por mim através de instruções que irão direcionar sua vida. Mas de onde viria esse recurso? Lá de trás. Ou seja, quando o povo sai do Egito, Deus estrategicamente abençoou o povo. E lá na frente o povo entende que Deus nos abençoa para que nós tenhamos a possibilidade, a condição de servir a Ele também com nossos bens, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que Ele nos dá. Se você prestar atenção no versículo, ninguém foi obrigado. Foi aqueles que de boa vontade entenderam o princípio, aqueles que de boa vontade entenderam o que era necessário para fazer e entenderam que era necessário recursos. E esses recursos Deus já tinha dado a eles de forma abundante. Se você passear pelo texto, você vai perceber que chega um momento em que Moisés é obrigado a dizer para o povo, Senhor, ele não traz mais nada. Porque vocês estão trazendo coisas demais e já está até sobrando. Dá para fazer tudo que Deus quis e ainda sobra. Outro fato interessante é que Deus usa esses bens para o sustento dos sacerdotes daquela época. Quando Deus vai fazer a divisão das terras, certas tribos não receberam terras, porque eles deveriam cuidar do povo de forma em tempo integral, e não teriam tempo para cultivar suas terras, não teriam tempo para lidar com as outras questões da vida. Por isso Deus pega o povo e diz, olha, essas tribos aqui, elas não terão direito nas terras, elas não terão posses. Pelo contrário, elas irão se dedicar integralmente ao cuidado espiritual de vocês, a fazer com que vocês tenham um relacionamento íntimo e pessoal comigo. Por isso, eu vou usar parte dos bens que eu tenho dado a vocês para também sustentar eles, porque eles têm família, eles têm as suas necessidades de sobrevivência. Um dos textos mais usados para se falar de dízimo é Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Uma coisa que eu tenho o costume de dizer é que Deus não precisa do meu dízimo. Deus não precisa da minha oferta. Porque Ele não precisa comer, Ele não desce aqui na terra para comer, para se alimentar. Quem precisa é a casa dele, onde as pessoas que Ele frequentam têm suas necessidades supridas. E isso tem um custo. E esse custo vem sendo de certa forma, custeados, vem sendo bancado pelas pessoas que dizimam e pelas pessoas que ofertam.
O primeiro princípio que eu preciso que você aprenda é que dízimo é usado por Deus de forma estratégica. Ou seja, os recursos que entram na igreja, os recursos que entram no templo, têm uma finalidade: abençoar o próprio povo que contribui, que oferta. Pois tem pessoas ali que se dedicam ao estudo em tempo integral, tem pessoas ali que muitas vezes passam necessidade e você nem fica sabendo, mas o seu dízimo, a sua oferta, tem contribuído com aquelas pessoas. O princípio bíblico para utilização dos dízimos não é apenas o sustento dos sacerdotes, mas abençoar as pessoas que frequentam aquele local, onde você tem lá conta de água, conta de energia, internet. Os instrumentos que ali se encontram, eles precisam ser manutenção e diga-se de passagem, são instrumentos, em sua grande maioria, instrumentos caros. A projeção que você desfruta, enfim, todos os recursos que tem no templo, eles demandam recursos. E da mesma forma que lá no passado Deus providenciou recursos, abençoou o povo, e o povo entendeu que Deus estava o abençoando e que agora ele tinha a capacidade dada por Deus de também abençoar outras pessoas com parte das suas finanças, parte dos seus recursos, o dízimo se torna atual nos dias de hoje, desde que o princípio seja o mesmo. O segundo princípio, uma segunda verdade que nós precisamos aprender sobre o dízimo é que Jesus não proibiu o dízimo. Jesus não aboliu o dízimo. O que ele questiona é o coração dos sacerdotes, dos escribas, dos homens religiosos daquela época que haviam se corrompido e distorcido o princípio da aplicação real do dízimo, trazendo isso para benefício próprio. Esse é o questionamento de Jesus. E eles viviam de que forma? Eles davam o dízimo de tudo, mas o seu coração era perverso. Havia uma vestimenta exterior muito bonita, mas o coração era como um sepulcro caiado, como Jesus mesmo chega a mencionar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo é, olha, vocês precisam sim ser dizimistas, tem algo que precisa ser feito para que toda essa estrutura seja mantida. Mas não basta ser dizimista. O coração de vocês tem que estar totalmente voltado a praticar não só o princípio dos dízimos, mas todos os outros princípios, porque a Bíblia deve ser observada como um todo e não em só partes que nos agradam. O que Jesus estava questionando era que parece que o costume antigo sacerdotal, que foi mencionado, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17, quando os filhos do sacerdote Eli estavam roubando as ofertas, mesmo sendo sustentados, eles estavam extorquindo o povo, não respeitavam as leis, as diretrizes que Deus dava, estavam pegando ofertas além do necessário, estavam distorcendo todos os princípios que Deus dava, estava sendo repetido, parece que pelos sacerdotes que viviam na época de Jesus. Mais à frente, os filhos de outro sacerdote, que foi sacerdote, juiz e profeta, o profeta Samuel, você vai ver que no capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 3, diz que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do seu pai. O seu pai, Samuel, era um homem justo e íntegro, mas ao contrário, eles se inclinaram à avareza, aceitavam subornos e perverteram o direito. Ou seja, havia uma corrupção. O princípio do dízimo ele é bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O problema são os sacerdotes, são aqueles que se dizem líderes e fazem desse princípio algo para se beneficiar. Então, o terceiro princípio é, por que dizimar? Porque eu devo ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Primeira coisa é que ninguém deve dízimo. Como é que eu sei que ninguém deve o dízimo? Se eu não dizimei esse mês que vem eu tenho que dizimar dobrado. Não existe isso na Bíblia. O dízimo é um ato de amor, é um ato de oferta, de gratidão a Deus. Quando eu olho para o povo no Egito, como nós mencionamos no início, eles entenderam o propósito, eles entenderam as necessidades que havia em toda a estrutura preparada para que eles mesmos adorassem a Deus, para que eles mesmos fossem cuidados na sua vida espiritual. Eles de livre e espontânea vontade ofertavam, dizimavam e contribuíam para que o que Deus havia proposto se deslanchasse, porque não ia haver possibilidade alguma de anjo descer para pagar as contas. Então, eu não dizimo porque Malaquias 3:11 diz que o devorador vai cair sobre mim e devorar tudo se eu não dizimar. Não, eu dizimo porque eu amo a casa de Deus e eu sei que lá tem necessidades, lá tem uma demanda de estrutura em que eu posso contribuir e ajudar de alguma forma para que essa estrutura seja mantida e cuide bem não só de mim, mas da minha família e das pessoas que ali estão. O princípio para se dizimar é entender as necessidades da comunidade de fé a qual eu estou inserido.
Por que dizimar? Não é porque eu vou lançar uma semente e que essa semente eu vou doar 100 e Deus vai me dar 200. Não, o dízimo não tem nada a ver com isso. O princípio é porque Deus ama quem dá com alegria. O princípio é que eu tenho o privilégio, como cristão, de abençoar vidas, de contribuir financeiramente diante de tudo que Deus tem me abençoado para que o reino avance, para que pessoas sejam abençoadas. Esse é o princípio. O apóstolo Paulo, quando ele viu a miséria do povo diante da perseguição que estava se formando naquela época, o que ele faz é reunir as igrejas e levantar uma oferta para sustento do povo. E veja que no versículo 7 de 2 Coríntios 9, ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não é por obrigação, por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, querido, sim, eu sou dizimista, porque eu amo pessoas, porque eu amo aquele ambiente onde a gente se reúne e conversa com os nossos irmãos, onde nossos irmãos têm o costume, sabe, de ter uma comunhão diferenciada. Sim, eu sou dizimista, porque eu olho para as pessoas que muitas vezes nos pedem ajuda e dizem assim: olha, eu preciso de uma cesta básica. E nós não temos tempo para ficar no grupo do WhatsApp arrecadando alimentos, porque quem tem fome tem pressa. Então nós temos, através do dízimo das ofertas, a oportunidade de ligar, por exemplo, para um supermercado e mandar que ele entregue uma cesta básica na casa de A ou na casa de B, sem que a pessoa se sinta constrangida, sem expor ninguém diante das necessidades que tem vivido. Sim, eu sou dizimista, porque tem instrumentos ali no templo que precisam ser mantidos. Sim, as pessoas precisam ser ajudadas em suas necessidades. Sim, o ministro ele precisa estudar, se dedicar às escrituras de forma profunda. Isso demanda investimento de tempo, de recurso. Então, veja, que não desce anjo do céu para pagar as contas, para assumir todos esses custos. E Deus tem dado a mim e a você o privilégio de devolvermos o nosso dízimo, porque o que temos é dele. E veja que ele não pede 100%, ele pede apenas 10%. 10%? É porque na Bíblia não menciona outro critério. Então, como se fala só dos 10%, nós adotamos aquilo que a Bíblia diz. Então, não tem essa de dízimo dos dízimos, não tem essa de dízimo do pastor, oferta mais para o seu pastor. Para com isso. Vigia, varão. Presta atenção. Dizimar é um ato de amor. Dizimar é um ato de cuidado. Dizimar é um ato de quem se sente bem em meio a outros irmãos e tem a oportunidade de socorrê-los também em suas necessidades. É trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento ali, de forma que as pessoas que chegam possam se alimentar física, emocional e espiritualmente. Que Deus te abençoe.